Gente, boa noite. Bem, para quem não me conhece, eu vejo aqui muitos nomes conhecidos. Professora Rita, do meu departamento, alunos, ex-bolsistas, pessoal da secretaria, Karine. Quem me conhece sabe como eu sou péssima de nomes, mas tem muita gente conhecida ali, gente que talvez eu não conheça ainda, que não me conheça. Então, eu sou a professora Selene, e estou na coordenação desse projeto de extensão aqui na UFSC. Então, vocês leram as comunicações, né? Então, a gente fez esse momento para poder apresentar o projeto de uma maneira detalhada para vocês, né, que manifestaram interesse no projeto, e poder explicar ali alguns detalhes, né? De antemão, eu já peço desculpas, a professora Cláudia estaria com a gente, é a proprietária ali do Espaço Florescer, é professora de yoga, e ela teve um problema devido à chuva, ela teve que adiantar uma viagem, e está na estrada, né? Mas, enfim, ela está comigo aqui online para, se ela conseguir chegar ali onde ela está, né, no hotel que ela está indo em Curitiba, ela ainda vai entrar e dar um oi para a gente. Se não, a gente vai tocar aqui esse barco, né, explicando aí esse projeto, a ideia do projeto e como é que vai funcionar. A primeira coisa que eu queria era agradecer vocês, né, pelo interesse. Então, nós tivemos, naquele formulário de inscrição para na live e de manifestação de interesse, nós tivemos quase 80 inscrições nessa uma semana que ficou aberta, majoritariamente de estudantes, né, e majoritariamente também de mulheres. Então, vocês são todos muito bem-vindos e empolga muito, né? É uma coisa que nos alimenta bastante, tentar proporcionar um projeto e ter essa recepção da comunidade acadêmica, que foi algo que deixou a gente muito feliz. Então, o primeiro agradecimento é a vocês, pelo interesse de vocês, por vocês estarem aqui. A gente sabe que final de dia é cansativo, os alunos da noite às vezes vão pegar uma aula daqui a pouco. Então, primeiro, o meu agradecimento a todos vocês, né, que estão aqui nesse momento. Então, para falar um pouquinho do projeto, eu não sei se ele está aparecendo um tamanho grande para todos. Se precisarem, cliquem ali naquela setinha para que ele fique maior. Todo mundo já veio aqui para o RNP. Então, se tiver muito pequenininho, ajusta aí a tua visão da reunião. E se precisar, fala aqui pelo bate-papo. Estou tentando acompanhar aqui na medida do possível. Mas, enfim, surge um projeto de extensão, né, que vem de uma conversa anterior com a professora Cláudia, né, entendendo o momento em que a gente está e a possibilidade da yoga como uma saída para questões que são questões hoje dentro da universidade e dentro da nossa vida, né, de uma maneira geral. A equipe desse projeto é muito grande, né? Na verdade, eu estou aqui apenas como alguém que está fazendo a ponte entre professores de yoga e entre público que pode praticar yoga. Então, a professora Ângela, Cláudia, Geiciane, Juliane e Crislane são professoras de yoga do Espaço Florescer. A Geiciane, ela também trabalha no serviço de saúde, mas é também instrutora de yoga e praticante de yoga. Então, elas são as professoras que estarão com vocês ministrando essas práticas, e eu participo na equipe como essa ponte, né, entre esse espaço Florescer, as aulas de yoga, e a universidade. E nesse sentido, fazendo a ponte daquilo que a universidade prioriza, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão, que a gente vai falar aqui também, para que se entenda de onde veio essa ideia e por que a gente está falando disso. A primeira coisa é lembrar o que é a extensão universitária. Né? Quando a gente fala em extensão universitária, muitas vezes a gente está pensando em mini cursos, em ações isoladas, mas o fato é que a extensão universitária ela tem que representar a conexão do ambiente universitário com a comunidade.
né? Então, nós temos uma entrada ali com a comunidade, não só para dar soluções, né, ou para ser um agente que atua alterando aquela comunidade, mas também para receber daquela comunidade coisas que aquela comunidade tem para compartilhar e dividir com o ambiente universitário. Então, a extensão universitária configura esse tripé fundamental dentro do papel social de uma universidade, e ele pode se estabelecer de muitas formas, entre elas, nessa conexão entre coisas que estão fazendo sentido, né, para a universidade e para esse agente da comunidade. Quando a gente pensa no campus, né, no aluno, né, claro que isso se estende ao docente, isso se estende ao TAI, mas eu acho que a gente fala fundamentalmente do aluno, né? Então, por que propiciar aulas de yoga para um aluno que está se formando em engenharia ou que está se formando em matemática ou em química? Qual é o interesse dele nisso? Né? O fato é que a nossa responsabilidade é que vocês passem por aqui e que vocês saiam um profissional melhor, né? Então, tecnicamente, nós vamos buscar ferramentas, buscar conhecimento por meio das disciplinas, por meio dos cursos, mas o papel da universidade é formar um profissional. E um profissional, ele não é só técnica, né? Por isso a universidade tem projetos de cultura, por isso a universidade tem projetos de pesquisa, por isso a universidade tem centros acadêmicos, tem ações sociais, tem coletivos, porque isso faz parte da formação do indivíduo. Então, esse projeto está dialogando exatamente com isso. Quando a gente pensa nos servidores, a quem esse projeto também alcança, né, aos professores e aos técnicos, aos tais, nós estamos num ambiente de trabalho que precisa ser bom, né, para que a gente possa ser bom no papel social da universidade, né, para que a gente possa ser eficiente, para que a gente possa garantir a excelência do nosso trabalho. Então, a extensão universitária nutre não só alunos e comunidade, mas nutre também quem faz a universidade, quem fica aqui. É muito interessante, todos os tais docentes sabem disso. A gente abre o nosso contra-cheque, está escrito lá ativo permanente, né? Então, a gente é contabilmente parecido ali com uma cadeira, com a mesa, a gente é um ativo permanente. Então, se a gente é um ativo permanente, um patrimônio público por um tempo, a gente também precisa ter uma performance interessante, ter uma performance que nos permita ser bons servidores também e participar desse processo com qualidade, né? Então, a extensão universitária cumpre esse papel e a universidade vai ser sempre esse tripé: ensino, pesquisa e extensão. E quando a universidade fala que ela é um tripé, ela está dizendo que tudo isso tem que funcionar junto, né? É uma ação de extensão que melhora o teu ensino, que melhora o teu trabalho de pesquisador, seja como aluno, seja como professor, né? Que melhora a tua ação. Então, elas não estão dissociadas e elas vão sempre caminhar juntas em qualquer projeto que a gente veja dentro da universidade. Então, não estranhem o projeto, não achem que ele está longe de vocês, que ele não atinge engenheiros ou que ele não atinge matemáticos. Ele atinge pessoas, né, profissionais. E aí a gente começa a se enquadrar dentro dessa perspectiva. Bem, e aí pode vir a pergunta de vocês, tá, mas por que yoga? A gente podia fazer parede escalada, a gente podia fazer clube de corrida, a gente podia fazer um monte de coisas. Professora Geice chegou aqui para estar conosco. Tudo bom? Boa noite. Não sei se você está me ouvindo bem. Ok, eu vou seguir. Bem, a pergunta de por que yoga Olá, é porque. Selene. Oi, Geice, Desculpa te tudo jóia? interromper, tá me ouvindo? Imagina, tô ouvindo. Eu tava na tentativa da conexão aqui, consegui um tempinho. Você quer que eu fale dessa parte? Pode ser, pode ser. Pode ser? Apresentar vocês, eu falei da Geice lá na equipe. Então, Geice, a palavra é tua. Olá, pessoal. Meu nome é Geiciane, eu sou professora de yoga.
há mais de 2019, então há 4 anos. Também sou médica, sou formada pela Universidade Federal de Sergipe. Iniciei a prática de yoga e fiz o curso dentro da universidade pública. Eu fiz a Universidade Federal de Sergipe e vim fazer parte desse grupo. Desse grupo para mim é bastante legal, bastante importante, porque eu já trabalhei com isso dentro da universidade, né? Eu fui aluna de yoga, participei de projetos de extensão muito parecido como esse, e eu acho extremamente importante. Quando a gente coloca essa pergunta, essa provocação, né, do porquê o yoga, porque o yoga é uma filosofia teórico-prática em que ela une tanto um trabalho do corpo quanto um trabalho da mente, né? Existem mais de 108 tipos de yoga. O yoga é uma filosofia milenar e é importante a gente deixar claro que ela não está vinculada a nenhuma religiosidade, vamos dizer assim, nesse intuito que a gente traz para dentro da universidade, tá? Existe sim algumas práticas de yoga que são vinculadas ao hinduísmo, né, que é lá das origens do Vale do Indo há mais de 5.000 anos, mas essa proposta que a gente traz, esse modelo que a gente traz não é assim. A gente traz o yoga como uma ferramenta para o corpo e para a mente, para que a gente consiga aumentar a nossa concentração, para que a gente consiga ter mais consciência, ter mais conhecimento sobre o nosso corpo e saber interpretar melhor as nossas emoções. Isso tudo vai fazer parte do que a professora Selene falou, da construção do indivíduo, não só como um conhecimento técnico, mas com o conhecimento de uma inteligência emocional. Conhecer a si faz com que a gente desenvolva habilidades para o nosso trabalho, para a nossa vida, enfim, para vários lugares. Selene, vou só te pedir para passar para mim, porque eu estou no celular, enfim, não estou. Vamos lá. A gente colocou alguns benefícios, eu já falei alguns para vocês, do porquê, dos benefícios do yoga. A redução da ansiedade e do estresse, ela é visível, tá? Ela é comprovada por artigos científicos. Existe sim uma melhora desses sentimentos ansiosos, tá? O estresse ele vem também sendo trabalhado dentro do yoga porque você tem mais autonomia, você conhece mais os seus sentimentos, então você consegue coordenar os seus pensamentos, né? A melhoria da saúde física no geral, isso porque o yoga, para quem acha que é só sentar e ficar lá meditando paradinho, não é assim, tá, gente? O yoga tem bastante atividade respiratória, tem atividade com o corpo também. O desenvolvimento do centramento e da clareza mental, que é isso que eu vinha falando para vocês, quando a gente faz um treinamento de meditação, quando a gente faz um treinamento de respiração, isso tudo ajuda a gente a trazer clareza e a trazer fluxo nos nossos pensamentos. A melhoria da autoestima e da autoconfiança, afinal de contas, você desenvolve uma relação de consciência com o seu corpo. Quando a gente pratica yoga, a gente coordena o nosso corpo e traz essa consciência para o movimento. Muitas vezes, durante o dia, a gente tem movimentos inconscientes e a gente não consegue perceber a sutileza do nosso corpo, muitas vezes até com doenças. Quando a gente está com dor de cabeça, por exemplo, acha que está tendo uma dor de cabeça por alguma questão de alguma patologia e na verdade às vezes é só estresse, é que você passou o dia inteiro com a boca fechada, apertando. Muitas vezes a gente não consegue ter essa consciência. O yoga vai ajudar a você pensar com mais clareza, pensar, nossa, olha como eu estou estressado, estou apertando os meus dentes, a minha cabeça dói por causa disso. É uma relação de maior conhecimento com o seu corpo. E também desenvolve habilidade para lidar com os desafios da vida. Tem uma frase muito legal, algo que, quando eu iniciei a prática de yoga, a gente levantava do tapetinho, a gente, quando levanta na prática, a gente procura não utilizar as mãos, porque as mãos são como apoios, são como muletas naquele momento. E se você usa muletas naquele momento, você usa para a vida. Durante a prática de yoga, muitas vezes a gente fala para focar, para se concentrar e levar aquele sentimento, aquele pensamento que você teve durante a prática para os problemas da sua vida, para aquilo que você precisa desenvolver, para o seu foco, para o seu objetivo. Então, a gente trabalha
esses pensamentos e esses sentimentos dentro da prática e eles vão seguir para a nossa vida também. Pode passar. Obrigada. E aí vem o que significa o yoga, né? O yoga em sânscrito, que é a língua utilizada pelos hindus, lá quando eu falei para vocês de quando o yoga nasceu, ele significa atar, unir, religar. Então é essa conexão que eu venho falando para vocês dos nossos corpos, né? O nosso corpo mental, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. E ele é uma filosofia dividida que tem como objetivo final a libertação da consciência, atingindo um estado de plenitude onde não há separação do todo, ou seja, onde não há separação dos nossos corpos, onde os nossos pensamentos eles não são coisas inconscientes, onde o nosso movimento corporal ele não é inconsciente, onde o nosso fluxo de pensamento ele é coordenado, tá? E entender a verdadeira natureza do ser, a verdadeira forma de como a gente se comporta, de como a respiração influencia, de como os nossos movimentos influenciam, de como o nosso sono influencia no nosso dia a dia, tá? Os momentos do yoga, né? Aqui a gente explica sobre. A gente tem 8 passos que a gente fala no yoga. Dentro da prática de yoga, a gente pode utilizar várias técnicas. Nem todas as técnicas elas são utilizadas em todas as práticas. São muitas técnicas que existem, tá? Opa, acho que voltou um slide. Como? Proposta, tá. Como Isso, os momentos. Os momentos da respiração, que a gente chama de pranayama, são técnicas respiratórias, onde a gente consegue ter um controle sobre trazer uma quietude para o nosso corpo e também desenvolver essa respiração, tá? E também desenvolver, tem alguns estudos que falam sobre como a gente consegue fazer um controle de ansiedade, fisiologicamente a gente consegue fazer um controle dos nossos batimentos cardíacos só com a nossa respiração, tá? As posturas a gente chama de asanas, então são formas, são posturas físicas, movimentos mesmo, a maioria desses é aquele do Instagram, que o pessoal fica naquelas poses bonitas, tá? E também tem a meditação, que seria uma parte final já da prática do yoga, que é o treinamento do mindfulness, que é o poder da concentração, é ali que a gente desenvolve tudo que a gente fez durante a prática, é para a gente chegar nesse momento final com uma maior consciência, para que a gente consiga, durante a meditação, liberar os nossos pensamentos, trazer uma respiração fluida e permanecer na postura meditatória. Agora sim, obrigada, Serena. E aí, como, né? Como a gente vai trabalhar tudo isso? A proposta de algumas técnicas que trabalham alguns aspectos densos, como o corpo, e mais internos e sutis. Uma das técnicas, por exemplo, que a gente trabalha mais sutileza seria a meditação. Outras técnicas mais densas são mais a do corpo físico, que são os asanas, tá? Isso ajuda no controle da nossa mente, né? Como eu falei para vocês durante a nossa prática, esse passo a passo que a gente vai seguindo, tudo isso traz um foco, traz uma concentração e uma ligação. Então, a gente vai trabalhando tudo isso para chegar no estado meditatório, para chegar no final, na meditação e atingir o samadhi, que é aquele estado da libertação do pensamento. Os 8 passos do yoga eu vou só falar por cima para vocês, tem bastante coisa sobre a filosofia do yoga em cima disso, mas são os yamas e niyamas, que são as regras sociais e éticas, tá? Depois tem os asanas, que são as posturas que eu falei para vocês, o pranayama, que são as técnicas respiratórias, o dharana, que é o poder da concentração, da fixação num ponto único, isso é bem interessante para quem é estudante, o dhyana, que é a meditação, e o samadhi, que é o estado de liberdade dessa consciência, tá? Que é o final, a gente medita para chegar em samadhi, que é esse estado de contemplação. Pode passar. E para quem é indicado o yoga, essa pergunta sempre acontece, né? Porque o pessoal acha que o yoga é só para o pessoal que é fitness, o pessoal que é muito tranquilo, o pessoal que já faz isso, mas a verdade é que se a gente não começar,
a praticar, se a gente não começar a fazer algo, a gente nunca vai fazer. Então, aquelas pessoas que fazem yoga, elas também começaram um dia sem conseguir esticar o braço, sem conseguir. Você não ganha alongamento de um dia para a noite, né? E o yoga é para todo mundo mesmo, para todo mundo, para criança, para gestante, para idoso. Claro que deve ser acompanhado por professores que saibam das técnicas. Ah, mas eu tenho um problema na minha coluna, eu posso fazer yoga? Pode, pode sim, a gente pode adaptar as técnicas, pode fazer de acordo com o seu corpo. Ninguém está competindo dentro do yoga. O objetivo da prática não é esse, é superar só as suas limitações, é desenvolver o seu corpo dentro das suas habilidades. Então, o yoga pode ser praticado sim por todo mundo. Claro que se você tiver alguma doença, alguma patologia, precisa informar as professoras para que a gente saiba trabalhar tudo isso, tá? E essa frase é muito legal, que o yoga é para todos, exceto para os preguiçosos, exceto para quem não começa, para quem não pratica, porque o yoga também é disciplina e é determinação. Obrigada, Geice. Obrigada a você, Selene. Incrível. Não, pode ficar aí, porque deve vir mais dúvidas, enfim. Mas eu acho que a explicação da professora Geice, ela é muito boa, né? Porque a gente consegue entender o grau de benefício que a prática pode trazer. Do ponto de vista acadêmico, como a Geice bem lembrou, são muitos estudos, são muitos artigos que mostram o benefício dessas práticas em vários grupos. É evidente que as práticas não convencionais, como, né, o SUS chama, e nós temos várias práticas desse tipo não convencional, elas serão boas para algumas pessoas e não serão para outras, por uma série de questões, né? Em especial porque não era o momento daquela pessoa naquele tempo para aquela atividade, né? Não que a atividade em si possa ser ruim, ela pode não estar adequada. Eu acho muito interessante quando a gente fala do yoga, e eu não pratico yoga, eu nunca fiz yoga, mas já fiz meditação. Agora, é que a gente pega pessoas às vezes muito aceleradas e que elas falam assim: ai, mas isso é muito parado, eu não vou dar conta porque isso é muito parado e eu sou muito acelerada. E o que a gente percebe nessas práticas de concentração é que todas elas levam a gente para um lugar que às vezes a gente não quer estar, né? E a gente se acelera para sair dali, porque a gente não quer estar ali, naquele momento, naquele lugar. Então a gente quer sair, né? Então esse recado, né, de olha, ele traz benefício, você pode melhorar, você pode ter vantagens, né? Você pode trazer felicidade. Quem esteve com a gente na palestra da Flávia, Flávia falando de felicidade. Então, você pode ser mais feliz com alguns hábitos, e um deles era a meditação, né? Então, a gente traz uma felicidade científica e aqui a gente traz um contínuo dessa redução de estresse, dessa redução de ansiedade. Eu não sei se vocês viram a Rafa Kalimann, não sei se vocês assistiram, mas a Rafa Kalimann deu uma declaração que desde que ela começou a dançar na dança dos famosos, ela parou de tomar remédio para ansiedade. E isso é muito interessante, porque vai haver uma multiplicidade de atividades e que todas elas são boas e que vão impactar pessoas positivamente. Então, a gente está convidando vocês para essa atividade. Mas como a Cláudia gosta muito de falar para mim, vocês vão conhecer a Cláudia muito em breve, hoje ela teve um problema, mas logo, logo vocês vão conhecer, é difícil, é chato, cansa, incomoda, e como tudo que é novo, a gente pode upar. Isso aí eu achei que ia ser tão fácil, eu achei que eu ia tirar tanta foto para o Instagram e de repente eu estou ali sofrendo sem conseguir avançar. Mas que você entenda que essa proposta ela é individual e ela é para você e ela é no seu tempo, né? E o grau de autocuidado e dedicação que você se dispor a ter para você vai te trazer benefício, com certeza. Porque o que a gente está propondo é que você pare uma hora da sua semana e se cuide.
emocionalmente. Mais do que fisicamente, emocionalmente, né? Então, se tiver dúvidas sobre a prática, sobre as aulas, vocês já podem escrever aqui. E eu vou avançar, a gente já está chegando na meia hora, eu vou avançar nas regras e como o projeto vai funcionar. Vamos lá. As regras que a gente tem para o projeto. Primeiro, quem pode participar? Nesse momento, é uma oferta de vagas de aula do Espaço Florescer, né, das aulas lá, para a comunidade UFSC. Então, a gente está falando de alunos e servidores, né? Então, todos os alunos, tais e docentes, né? E o meu namorado, e a minha esposa, e não sei o quê. Hoje, se ele não faz parte da comunidade UFSC, eu tenho certeza que ele pode encontrar um lugar para fazer yoga e será muito bem recebido em vários lugares que a gente tem aqui na cidade, né? Assim, inclusive no Florescer, mas não apenas. Mas nesse momento o projeto está olhando para a comunidade UFSC, então para pessoas que têm ali vínculo com a universidade. Materiais necessários. Para a aula de yoga, é usado aquele tapetinho de yoga, que eu acho que todo mundo deve conhecer, já deve ter visto. Tapetinho que você guarda enroladinho ali em casa. O espaço onde vai ser feita as aulas tem tapetes para emprestar. Então, não tem o tapete, eu tenho que correr amanhã e comprar? Não, você não tem que correr e comprar. Mas a gente recomenda que você compre o seu tapete de yoga. Por que a gente recomenda? Primeiro, porque você vai poder praticar sozinho em casa. As aulas, você vai poder ter momentos seus, porque nós teremos uma aula lá no espaço, mas você vai poder fazer isso em outros momentos. Ah, eu tenho um tapete aqui em casa meio velho que todo mundo usa, as crianças, quem tem filho, né? Que as crianças e tal, vou pegar esse tapete e vou usar. Legal, não tem problema. Agora, se você puder, eu recomendo você ter um tapetinho novo. Por quê? Pelo simbolismo de você sair para buscar uma coisa para você, para ter um tempo para você, para acionar com você. Então, isso é um passo muito importante de autocuidado. E às vezes a gente despreza, mas é simbólico e reforça na nossa mente que a gente está se dedicando a uma outra atividade. Então, quem puder, fica esse convite, tá? Eu vou fazer assim, professora, e aí eu sou professora, né? Eu vou começar esse negócio, aí se eu ver que eu gostei, aí eu vou atrás do tapete. Tudo bem, é um raciocínio. Agora, a chance de você cansar passa a ser grande, até porque a sua cabeça já está dizendo isso para você hoje. Ó, você vai cansar. Então, diga para a sua cabeça: eu preciso me cuidar, eu preciso me propor a me cuidar dessa forma entre maio e dezembro desse ano. E é isso que eu vou fazer. Então, se você mudar a sua construção, você também tem mais chance de sucesso dentro aqui desse projeto. Questão de faltas injustificadas. Olha só, a gente teve ali mais de 80, quase 80 interessados, e a gente vai abrir as inscrições, e a gente não sabe se vai ter vaga para todo mundo no horário que a pessoa precisa. Mesmo a gente tendo 50 vagas, mas a gente não tem 50 vagas no mesmo horário. A gente tem 50 vagas espalhadas pelo dia. Então, a gente não pode deixar alguém ocupando uma vaga que tirou a vaga de alguém que poderia estar lá. Então, o que a gente combinou? É que o aluno poderia ter no máximo 3 faltas. E eu estou falando falta injustificada. Você ficou doente, você teve algum problema, você teve uma viagem de emergência, né? Você teve alguma coisa que realmente aconteceu. Então você justifica para a professora: olha, eu tive que faltar por isso, por isso, por isso. E a gente não vai considerar a sua falta, tá? Agora, faltei, não dei satisfação, não falei nada, é porque eu dormia, é porque eu estava com preguiça e tal. Você pode ter 3 faltas, tá? Depois de 3 faltas, a gente vai cancelar a sua vaga no projeto. Selene, tive uma viagem, minha aula era quinta-feira, mas eu vou ter que viajar, eu não queria perder a aula de yoga. Como é que eu faço?
fala com a tua professora, porque tendo vaga em outro horário, ela vai lá e ajusta essa sua aula. Não vai poder ser sempre, obviamente, mas eventualmente, para alguém que não quer perder a prática daquela semana, aciona a professora, você não vai ter a falta, garante a tua vaga e segue na atividade cumprida aí durante a semana. Comunicação com o projeto. Vejam, a gente mandou vários e-mails para vocês desde sábado. Muitas pessoas receberam. Outro tanto não recebeu, porque foi para o spam, porque não sei o quê. Então, a gente sabe que o e-mail tem essas questões. Então, todos os alunos vão ter que fornecer um contato de WhatsApp para nós. Ah, porque a gente vai fazer um grupo e colocar todo mundo em um grupo infernal que o pessoal passa bom dia? Não. Um grupo só de comunicação disso aqui. Só os administradores mandam mensagens, mas uma forma de você ter os nossos telefones e se comunicar por mensagem conosco, e um jeito da gente comunicar rapidamente. Uma aula cancelada, algum evento, né, alguma prática interessante que o espaço vai fazer, encontros aqui desse grupo de yoga da universidade. Então, só mensagens relativas ao projeto de extensão, ok? Qualquer pessoa que tiver algum problema associado a isso, vem conversar com a gente e a gente tenta resolver isso aí. Pesquisa de bem-estar. Isso é uma questão importante da gente esclarecer. Esse projeto está avaliado no Conselho de Ética da UFSC e, por meio da aprovação desse projeto, a gente vai convidar todos os alunos do projeto a preencher uma pesquisa de bem-estar. 10 perguntas, 5 minutos, rapidinho. Para que isso? Porque a gente está no tripé, lembra? Ensino, pesquisa e extensão. É uma extensão que realimenta o ensino, que realimenta a pesquisa. Porque quando a gente vai lá no NAI, ou quando a gente vai lá na ProEx e dizer, eu preciso de bolsa para ter um aluno, para trabalhar com esse projeto, eu preciso mostrar que esse projeto funciona, que as pessoas estão melhorando o seu sono, que as pessoas estão menos ansiosas, que eu ganhei bem-estar no ambiente. Então, é por isso que a gente vai convidar vocês a fazer, a responder essa pesquisa também. Não quero responder. Eu não estou afim. Eu vim, eu quero fazer yoga, eu não quero responder. Tudo bem. Por isso eu estou falando que vocês vão ser convidados a responder. Quem quiser responder, vai estar nos ajudando. Independente das suas respostas, você vai estar nos ajudando e a gente vai conseguir ter dados relacionados a esse projeto. Então, é um convite a vocês que participem. Então, não estranhe quando receberem esse convite para preencher o Forms, sabendo que ele está aprovado no Conselho de Ética, que ele pode ser aplicado e que você nos ajuda muito se você responder. Bem, as inscrições, que é o que muita gente queria saber. Como é que vai funcionar? Essas inscrições vão ser via Google Forms. Elas vão abrir na quinta-feira, às 8 da manhã, em ponto. Esse formulário vai estar aberto. Ai, por que isso? Por que você já não pode deixar eu me inscrever hoje? A gente quer que você possa digerir tudo que você ouviu hoje. A gente quer que você pense sobre o assunto. A gente não quer ninguém empolgado, dizendo, então tá, eu vou fazer, vai ser incrível, eu vou ser menos ansioso, menos estressado, eu vou me sair bem nas minhas disciplinas e tal. A gente quer que vocês reflitam sobre o que vocês ouviram hoje. Né? Vocês vão receber essa apresentação no e-mail de vocês, agora à noite ou amanhã de manhã. Assim que eu terminar essa live, eu vou mandar esse material para vocês por e-mail, tanto pelo Google, né, que alguns receberam, tanto pelo e-mail mesmo da UFSC. Então, a gente quer que vocês pensem sobre o assunto, reflitam sobre o assunto. E aí, na quinta-feira, às 8 da manhã, a gente vai abrir esse link Forms. Quem já escaneou esse QR Code viu que deu formulário fechado, né? Porque eu fechei. Mas ele vai abrir, tá? Eu tentei abrir, não abriu, mas eu posso salvar o link aqui, prof? Pode, salva o link. Às 8 da manhã na quinta-feira ele vai estar ativo.
que vai ter nesse Forms, pessoal? Vai ter algumas informações pessoais. Deixa eu até abrir aqui, olha, maiorzinho para vocês. Acho que fica até um pouquinho melhor. Ah, não, eu estou apresentando direto para o campo. Enfim, ele vai ter algumas perguntas, se você é docente, se você é TAI, o número de matrícula, coisas que a gente precisa. E ele vai ter essa pergunta, que é a pergunta mais importante, que é quais horários você pode fazer a aula de yoga. Então, essa coluna aqui, ó, segunda 6h15, segunda 7h30, segunda 9h30, todos esses dias e horários são os horários em que a gente tem vaga. Em alguns horários a gente tem 4 vagas, em alguns horários a gente tem 7 vagas, varia. Então, cada horário tem uma disponibilidade diferente, tá? O que vocês vão fazer? Por isso, vocês vão receber esse material por e-mail. Vocês já podem olhar esses horários e pensar qual é o melhor horário para mim. Essa é a sua primeira escolha, tá? Então, você vai colocar um horário. Não pega 10 horários e coloca como primeira escolha. É uma só. Então, segunda, 9h30 é o melhor dia. É o dia que eu poderia, que seria melhor. Tá. Mas eu tenho terça às 8 também, que daria. Não é tão bom quanto segunda, mas também daria. Coloca aqui como sua segunda opção. A gente ainda pede uma terceira opção. Por que a gente está pedindo assim? A gente vai validar a inscrição de vocês pela ordem. Então, quem preencheu 8 e 1 vai ter uma vaga. A gente vai tentar achar a vaga antes de quem preencheu 10h30 da manhã. Entendeu? Então, vai ter o seu nosso único critério, tá? Porque como a gente vai conseguir fazer. Então, a gente vai tentar. Quem colocar, por exemplo, o primeiro formulário vai ser a pessoa que vai fazer a aula, seguramente na primeira hora que escolheu, tá? Porque daí a gente vai ter uma vaga. E a partir dali a gente vai tentando atender todo mundo nas suas primeiras escolhas. Ah, não deu. Tenta atender na segunda, tenta atender na terceira, para que a gente consiga atender os 50 e poucos primeiros formulários, tá? Bem, tem 2 colunas que vocês podem colocar mais horários. Essa coluna é a tenho disponibilidade. É aquela coisa, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Mas se só tiver esse horário, eu vou nesse mesmo. Então, você vai lá e clica, tenho disponibilidade. E esses horários não tenho disponibilidade é quando você não pode. É horário que você tem aula, é horário que você já tem alguma outra coisa. Em especial para os alunos. Prof, hoje eu tenho um horário, semestre que vem eu tenho outro, pode ser que eu tenha aula nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Tenta prever mais ou menos o que você vai fazer no semestre que vem, se vai ter muita disciplina, se vai ter menos. A gente tem horários à noite, então a gente tem horário na quarta noite, na quinta, na segunda, na terça. Então, para os alunos que são diurno, é um horário bacana. Para os alunos que são noturno, os horários da manhã são legais. Não tem horário na parte da tarde, ou é de manhã ou é à noite, tá? Então, pense, tá, eu peguei um horário, eu estava fazendo, semestre que vem eu não vou poder nesse horário. A gente vai tentar ajustar, tá? Mas a gente vai tentar, a gente não vai poder garantir que a gente ajusta, mas a gente vai tentar. Em especial os alunos, porque a gente sabe que a realidade dos alunos é bastante diferente, tá bom? Então, dúvidas aqui sobre as inscrições? Tem algumas pessoas digitando. Isso, Agatha, é uma aula por semana, tá? Então, é uma aula com duração de 1 hora. Então, quem clicou aqui 7h30, você vai ter aula de yoga de 7h30 às 8h30, tá? Então, sempre 1 hora. Aí, a Mireia pergunta aqui do deslocamento. Deixa eu passar aqui. Olha só, as aulas vai ser lá no Espaço Florescer. O endereço é esse aqui, Luiz Buzzi, 147. Então, aqui, ó, tá o bloco C. Então, você segue ali na João Pessoa
e aqui o Espaço Florescer. Qualquer ônibus que vá para o Terminal da Velha pela Jorge Lacerda vai parar bem pertinho. É ali, acho que na antiga padaria Minoco, agora ela tem um outro nome. Ela está como Baker Mouse, padaria e confeitaria, mas era a antiga Minoco, não sei se vocês lembram. Enfim, tem um ponto de ônibus aqui. Então, para quem precisar de ônibus, teria que ir para o Terminal da Velha pela Jorge Lacerda. Né? Aí pararia no ponto perto ali na Jorge Lacerda. A pé, da UFSC, dá ali 20, 30 minutos de caminhada, tá? De bicicleta deve dar uns 10 minutos. Fale, Geis. O ônibus é o 30. O 30 passa. Uhum. Aí, o 30 passa lá. Então, quem precisar ir. A UFSC não vai dar transporte, né? Então, assim, o transporte é por conta de quem vai fazer a aula, então vocês vão ter que ir lá. Enfim, vai lá e assiste a sua aula e depois retorna para a aula, para a UFSC, enfim, não sei, dependendo do horário. Bem, eu não sei se vocês têm mais dúvidas, eu vou abrir para dúvidas. De nossa parte, eu não sei se a Geis quer acrescentar alguma coisa. Só se tiver dúvidas, eu não estou conseguindo achar o chat, gente. Eu sou perdida nessa tecnologia. É que você está no celular, eu acho que ele não aparece para o celular, é um bate-papo público. Rita, beijo, obrigada pela presença. Joia. Pessoal, então, essa live vai ficar salva, tá? Nós estamos aguardando vocês, aguardando as inscrições de vocês. Nós esperamos conseguir atender maior número de alunos e de servidores. A gente, de antemão, pede desculpa se a gente não conseguir, mas a gente vai tentar e vai monitorar ao máximo a frequência de todos, para que a gente tenha um projeto. O que a gente sabe é que, em havendo adesão, a gente consegue ampliar, né? Então, pode não ser nesse ano, pode ser no outro, pode ser com outros espaços, mas o fato é que a gente é muito agradecido ao Espaço Florescer pela sensibilidade de acolher a comunidade UFSC, de propor para nós essa parceria, que eu acho que é tão rica e tão importante para os nossos alunos, né? E vamos passear juntos aí por essa experiência, por esse, né, tempo de conhecimento e de crescimento pessoal aí de cada um. Então, eu acho que é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, a gente está à disposição. Eu queria só deixar um recado para vocês, gente, que assim, às vezes, quem mais precisa não estava na live hoje. E se você sabe que seu amigo da universidade precisa, o que você ouviu aqui, você fala, poxa, olha, tem uma pessoa assim que talvez precise, convida ela, explica, ou explica o que você ouviu da gente aqui, o que você achou, tá? Porque às vezes as pessoas que mais precisam, elas não estão aqui agora, às vezes porque estão trabalhando, fazendo alguma outra atividade, ou porque estão nesse momento de que, eu acho que eu não preciso, nesse momento de inconsciência mental e emocional, tá bom? Joia. Queridos, muito obrigada. Um beijo. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. E espero ver vocês por aí com seus tapetinhos e ganhando qualidade de vida e qualidade emocional em todos os aspectos. Um beijo. Beijo, tchau, tchau, Telene. Tchau, tchau, gente.